Boa noite. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante dentro da nossa OAB explicada. Nós vamos falar hoje sobre a disciplina Direito Processual Penal. Então nós vamos trazer alguns conceitos, algumas noções gerais, tendo em vista que a nossa aula hoje é a primeira. Então, numa pequena introdução, nós vamos estar falando hoje que o presente estudo da Cátedra Direito Processual Penal abordará sobre vários institutos em seus diversos sentidos penalistas. Então, nós vamos tratar aqui como está hoje a nossa legislação, quais foram os avanços que o Constituinte e também o legislador ordinário, ele buscou dentro da área de penal aquelas leis mais rigorosas no combate ao crime e também no combate à impunidade desses agentes que praticam crimes e que muitas vezes não são correspondido com a sua penalidade. Partindo desse princípio, de uma perspectiva integradora, isso é muito importante, essa palavrinha-chave, o nosso aluno da UAB explicada, toda palavra-chave que houver dentro das nossas disciplinas, eu vou chamar a atenção. Essa palavrinha-chave aqui, integradora. Por quê? Nós vamos já entender. Partindo desse princípio e de uma perspectiva integradora das relações entre direito penal, processo penal e execução, os quais, não obstante a autonomia acadêmica, científica e legislativa, formam um contínuo. Isso quer dizer o seguinte, que o direito penal, que é a lei material, depois nós vamos estar secando aí o que é direito material, direito substancial ou instrumental e execução. Havia no passado uma discussão muito grande de que essas disciplinas elas poderiam serem autônomas, mas no século XX, século XXI, chegou-se à conclusão de que elas têm que estarem integradas, uma complementando a outra. Ou seja, prende o sujeito por um determinado delito, por um determinado crime, denuncia-se, se for uma ação penal incondicionada, depois nós vamos estar falando sobre isso, o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Então, vamos entender essa parte integradora. No direito penal, que é o direito material, sujeito, por exemplo, hipoteticamente falando, ele comete um crime, um furto. Então, ele é denunciado, junto às autoridades, abre-se um processo, verifica-se qual é a tipicidade dentro do direito penal, caminha-se para o Ministério Público e o Ministério Público vai fazer uma denúncia ao juízo penal. Chegando lá, o juízo, se ele achar que deve receber, que tem indícios, que tem fundamento legal, que as provas são contundentes, e o juiz recebe e manda intimar o réu. Quando ele sofre uma condenação, ou seja, sai uma sentença desse juiz, vai agora para a execução penal. Então, a lei de execução penal é uma lei muito boa, muito didática, muito pedagógica, é a Lei 7.210 de 1984. Nós vamos estar estudando em uma matéria aqui um dia, só esta lei de execução penal. Então, elas são integradoras porque elas se complementam, há uma certa concatenização desses ritos, um complementando o outro. Então, o que se chama mais atenção no direito processual penal está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, essa
é muito importante. O aluno que vai prestar a prova do exame da ordem, nos próximos dias, né? A prova do exame da ordem já vai ser agora. O que se chama atenção nesta disciplina, ou seja, na disciplina de Direito Processual Penal, é que o princípio da irretroatividade das leis penais, ela incide, pois também que a lei não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Cuidado com essa palavrinha salvo, porque tem algumas situações de que o preso, o apenado, ele já está cumprindo uma pena por um determinado tempo. E aí o Congresso Nacional, através de suas casas, põe em votação uma lei mais gravosa. Então, esta lei, quando ela é sancionada pelo presidente da República, o que vai acontecer? Ela, como é uma lei mais gravosa, ela não vai ser beneficiária para o apenado, que já está cumprindo pena. Então, esse inciso aqui está dizendo o seguinte, que o princípio da irretroatividade das leis penais, ela só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Isso tem que ficar bem claro, porque se for uma lei mais gravosa do que ele foi já tipificado, que ele já foi condenado, então não é vantagem para rever esse processo. Irei tratar sobre diversos temas fundamentais. Olha que eu estou falando, temas fundamentais. Quando eu falo temas fundamentais, é que eles partem de uma carta maior, que é a nossa Constituição Federal. Então, quando eu falo temas fundamentais, nós temos que observar lá na Constituição Federal esses fundamentos, esses princípios, né? Essas normas constitucionais. Então, eu irei tratar sobre diversos temas fundamentais de direito processual penal, tais como o inquérito policial. Nós vamos falar muito sobre o rito do inquérito policial. É muito importante porque esse tema ele é muito recorrente nas provas da Fundação Getúlio Vargas, nas provas, principalmente na prova subjetiva, quando você vai responder, na prova subjetiva, na segunda fase, quando você vai ali descrever quais são as características do inquérito policial, se ele é inquisitório, se ele não é inquisitório, se ele é dispensável, se ele é indispensável. Então, o examinador da banca, ele quer saber, de uma forma subjetiva, se você realmente domina essas situações, esses institutos, porque o futuro advogado, eu já falo, né, para os meus futuros advogados, meus alunos que já estão em reta final estudando para serem advogados, sejam bem-vindos, né? Os futuros advogados, o examinador da banca, ele quer saber se você conhece todos os ritos do inquérito policial. Então, nós vamos estar aqui falando sobre cada artigo do que trata o inquérito policial, não é isso? Vamos falar também de temas importantes, prisões provisórias. Então, nós vamos falar todo tipo de prisões, quais são os modelos que hoje o Código Penal e o Código de Processo Penal tratam sobre essa matéria. Vamos falar também sobre a colaboração ou a delação premiada, que é um instituto recente, de uma lei recentemente promulgada e sancionada pelo presidente da República, lei de 2013. Vamos falar também da revisão criminal, muito importante. Muitos alunos ficam em dúvida onde cabe uma revisão criminal, quais são os seus requisitos, quais são os seus pressupostos. Então, tudo isso nós vamos estar falando nas nossas aulas futuras, de uma forma tranquila, para que o nosso aluno, para que a nossa aluna possa entender os artigos da lei, quais são os pensamentos dos criminalistas, dos penalistas, enfim, todos aqueles que são intérpretes dessas leis. Vamos estar falando também
da ação penal, em todo sentido, ação penal privada, condicionada, incondicionada, enfim, nós vamos tratar sobre esse tema ação penal em seus diversos tempos, em seus diversos caracteres. Vamos falar também da competência, muito importante. A competência é uma das características mais importantes para o operador do direito, quando ele for trabalhar no processo, conhecer a competência. A competência do juizado especial estadual, distrital, o juizado especial federal, isso é muito importante. Quais são os valores que o advogado ou a parte pode estar atuando nesses juizados especiais. Está na Lei 9.099, estadual, e a 10.259, quando é federal. Então, nós vamos estar falando sobre a competência das varas criminais. Então, é muito importante que o aluno possa deter esse conhecimento para que não haja emenda quando você for peticionar o juiz. Então, o operador de direito, quando ele for peticionar suas demandas ao juízo, ele precisa conhecer a competência da vara, se é competência do juizado especial criminal federal, se é o juizado distrital ou estadual. Enfim, nós vamos estar falando de todas as suas abrangências dentro da competência. Vamos falar sobre a sentença provisória, sentença definitiva, sentença de mérito, sentença que não foi examinado o mérito, que foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito. Enfim, nós vamos tratar em nossas aulas, dentro dessa cátedra, os diversos tipos de sentenças, porque não existe só um tipo de sentença, são vários tipos de sentença. Está no artigo 487 do Código de Processo Civil e outros artigos da lei. Vamos estar falando sobre os recursos. Quais são os recursos que o direito processual penal abarca? Quais são os recursos? É muito importante o aluno conhecer a cada recurso. Vamos falar sobre as ações autônomas de impugnação. Isso cai muito na prova da FGV. Ela gosta muito desses temas, que são temas recorrentes para você, aluno. Como se pode observar, o direito processual penal tem em seus compartimentos diversas leis que eles são, agora vamos falar sobre as leis, que eles são inerentes e a sua concretude de cada caso. Vamos ver algumas dessas leis, a começar pela lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde lá no seu artigo 22, ele trata que compete privativamente à União legislar. É muito importante, eu chamo a atenção do aluno, da aluna, para que foque bastante esses dois artigos. Se você souber, meu aluno e minha aluna, com muita compreensão, os incisos do artigo 21 da Constituição Federal e os incisos do artigo 22 da Constituição Federal, você vai acertar tanto na prova objetiva, como também na prova subjetiva, porque a Fundação Getúlio Vargas, ela gosta muito desses dois artigos. Lembre-se, artigo 21 da Constituição Federal e seus incisos, e o artigo 22 da Constituição Federal e seus incisos. Mas nós vamos tratar agora sobre a legislação que compete privativamente à União legislar, não se esqueça dessa palavra, legislar, sobre direito processual. Então é muito importante que o aluno observe essas palavrinhas-chave, legislar, muito bom. Vamos falar também, claro, da lei que trata do direito processual penal, trata do Código de Processo Penal. Qual é essa lei?
É o Decreto-Lei 3.689 de 1941. É muito importante o aluno e a aluna saber que esse era um decreto-lei. Se caiu alguma pergunta na FGV, os decretos-leis que regem o Código de Processo Penal, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988? A resposta é sim. A Constituição Federal de 1988 recepcionou, apesar de ser uma lei antiga, uma lei que estava, muitas pessoas achavam que estava em desuso quando a Constituição Federal foi proclamada. Então, muitas pessoas, muitos juristas, muitas correntes dentro do direito entendiam na época, em 1988, que esse decreto-lei seria não recepcionado pela Constituição Federal. No entanto, ele foi recepcionado na sua totalidade. Vamos falar também sobre a Lei 10.259 de 2001, é uma lei bem antiga, mas está em pleno vigor. Essa lei, ela fala sobre a instituição dos juizados especiais civis e criminais, mas olhe, no âmbito da Justiça Federal. Opa! Justiça Federal, olha a competência, eu acabei de falar, que o nosso aluno, que a nossa aluna não pode se descuidar da competência. Olha aí a competência da Justiça Federal. Então, para o nosso aluno saber qual é a diferença entre a Justiça Comum, entre o Juizado Especial Distrital ou Estadual, para a Federal, a competência. Está lá no artigo 109 da Constituição Federal. É muito importante, quando eu falar aqui um artigo, o nosso aluno e a nossa aluna ir lá conferir para ver se eu estou falando certo. Porque se eu não estiver falando certo, você manda para mim, professor, você falou um artigo que não tem nada a ver do tema que você abordou. Eu faço questão, porque como são muitos artigos, são muitas leis, a gente às vezes pode cometer um equívoco. Não quer dizer que seja reiterado, isso não pode existir. O professor pode cometer um equívoco, mas não reiteradamente. Então eu vou repetir. Então a competência do juizado especial, ela está no artigo 109 da Constituição Federal. Muito bom. Vamos falar também um pouquinho da Lei 9.099 de 1995. Essa lei, ela dispõe dos juizados especiais cíveis e criminais, só que no âmbito dos estados e também no Distrito Federal. É uma lei muito importante porque o nosso futuro advogado, a nossa futura advogada vão trabalhar muito, muito com essas duas leis. Lei 9.099 e a Lei 10.259. Por quê? Por que nós vamos trabalhar muito? Porque os valores das demandas que a competência ali requer, é porque no juizado especial do Estado, vai até 40 salários mínimos. Já na federal, vai até 60 vezes o salário mínimo. Olha a diferença entre uma e outra, né? Mas nós vamos estar falando dentro de uma aula específica, quando nós formos tratar sobre os juizados especiais de um âmbito geral, não é isso? Juizado especial no âmbito da violência doméstica, não é isso? Isso é muito importante, nós vamos trabalhar também. Então, saindo desse tópico da pequena introdução, concluindo esse tópico, aliás, de uma pequena introdução que eu introduzi aqui na primeira aula do direito processual penal, nós vamos falar ainda que o direito processual penal, em sentido amplo, muito abrangente, nós sabemos que o direito penal é a última ratio, nós falamos isso na semana passada, quando nós administramos o direito penal. Então, o direito processual penal acompanha, não é isso? Acompanha também o mesmo do direito penal. Então, o direito processual penal, em sentido amplo,
é a parte do ordenamento jurídico que regula o quê? Qual é a base do instrumental do direito processual penal? Porque agora nós vamos trabalhar sobre o processo. O processo não é sobre a tipificação da pena. A tipificação da pena é lá no direito penal. Agora nós vamos trabalhar sobre o processo penal. Então, o direito processual penal, ele trata da investigação. Inclusive, a investigação hoje, ela está sendo discutida no pretório excelso da nossa Corte Suprema, onde o ministro relator, ministro Luiz Fux, ele está conduzindo na sua relatoria, dividindo as suas ideias com os outros pares, porque existe uma lei, é a Lei 13.964, recém sancionada pelo presidente da República, que trata sobre o aperfeiçoamento da legislação processual penal. Porque nesta lei, mais conhecida como pacote anticrime, foi criado a figura do juiz de garantias, ou o juiz das garantias. Para quê? Para que haja essa divisão exatamente desse tópico que eu estou falando aqui, que o direito processual penal, ele trata, um dos regulamentos que trata esse tópico é a investigação. Então, o que está se discutindo hoje no Supremo Tribunal Federal é sobre a competência legal sobre o juiz de garantias. Por quê? Porque pelo projeto que foi aprovado e sancionado, agora virou lei 13.964 de 2019, lá no corpo dessa lei existe essa figura do juiz das garantias, que vai ter competência específica dentro desse rito processual. Por exemplo, a investigação. E aí nós vamos estar falando, vamos esperar o desdobramento do Supremo Tribunal Federal para ver se vai ter maioria na votação dessas 4 ADIs, que não são ADIs, né? É ADI. Mas eu chamo ADIs porque eu estudei o tempo todo ADI, mas o correto termo técnico é ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, a investigação, o direito processual penal, ele estuda, ele regula a investigação, os seus ritos, o processo. O que é o processo? Tem um processo e tem um procedimento. O processo são os procedimentos, os ritos, que vão conduzir o juiz. O juiz vai conduzir, por exemplo, o juiz precisa determinar expedir um mandado de busca e apreensão. O juiz tem que demandar um mandado de uma medida coercitiva e assim sucessivamente. Isso são procedimentos. Vamos falar sobre outro tema também, dentro desse tópico. O direito processual regula a ação da execução penal e os acordos penais. Eu vou repetir. O direito processual penal, ele regula a execução penal. Nós vamos falar muito sobre execução penal, porque são temas diversos, é uma riqueza de informações sobre a execução penal. Mas aqui eu só estou fazendo uma pequena introdução do que vai ser, ou de que serão as nossas aulas. Então, a execução penal e os acordos penais. Quais são esses acordos penais? Eu vou falar só um pouquinho sobre esses acordos, eu vou citar só alguns. Eu vou citar o acordo da transação penal. O que é transação penal? Transação penal é um acordo firmado entre o réu. Quem é o réu? O réu é o agente que cometeu o delito. Ele está sendo responsabilizado por um crime que ele cometeu, que ele praticou. Então, a transação penal, essa transação penal é um dos acordos de execução penal, mas são vários.
é o acordo entre o réu e o Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque o Ministério Público ele é a parte legitimada, ele é o titular da ação penal. É ele que vai comandar, é ele que vai regular o processo com relação à denúncia para o juiz aceitar ou não essa denúncia. Então, no qual o acusado aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos e o processo é arquivado. Nós vamos estar falando direitinho como é que funciona todo esse acordo. Vamos falar sobre o sursis. O que é o sursis? O sursis também é uma das transações da execução penal que pode ser acordado entre o réu, sempre o réu e o Ministério Público, porque o Ministério Público ele tem que estar presente em todos esses atos. Se ele não estiver presente, nesses atos, o ato é nulo, ele não tem validade nenhuma. Então, o sursis é uma suspensão condicional da pena, não é isso? Aplicada à execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Isso é muito importante, então não está falando nada. Não superior a 2 anos, podendo ser suspensa por 2 a 4 anos. E nós vamos estar falando também sobre o pacote anticrime que criou a figura do acordo de não persecução penal, que é o famoso ANPP. Esse tipo de transação penal, ele é muito importante e ele está apenas confirmando uma resolução que já existia lá no Conselho Superior do Ministério Público, que era a resolução, se não me falha a memória, era a resolução 181 de 2017. Então, essa lei 13.964, que veio ratificar, não revogou, veio ratificar o que já era praticado pela resolução 181. Mas nós vamos estar estudando cada passo desse artigo 28-A, inserido nesta nova lei, que trata sobre esse acordo. Nós vamos estar falando sobre quando é cabível essa transação, quais são as partes, o que se espera de uma solução para cada caso. Então, chama-se ANPP. Mas nós vamos estar falando nas próximas aulas sobre cada passo a seguir, viu? E vamos falar também, para nós estarmos quase terminando essa introdução, você viu que é só introdução, são muitas informações, é uma riqueza de informação. Então vamos falar também da delação ou colaboração premiada, está na lei 12.850, como eu falei anteriormente, é de 2013, é muito importante. O que é a delação ou colaboração premiada? É um acordo que será homologado posteriormente pelo juiz. O Ministério Público ele faz todas as tratativas com as pessoas envolvidas, com os atores envolvidos, e leva para o juiz. E o juiz ele vai homologar, que vai julgar os fatos e avaliar o grau de colaboração do acusado, e assim determinar o tipo de benefício a ser concedido. Então, é muito importante esses acordos, essa aplicabilidade desses acordos. E só para a gente finalizar apenas o tópico da introdução, eu vou falar o seguinte: para finalizar esse tópico da introdução, trago à baila o destaque que o ilustre prefaciador, juiz Fernando da Costa Tourinho Filho, diz no livro Direito Processual Penal do professor Paulo Queiroz, do qual eu recomendo aos meus alunos, às minhas alunas, aos meus futuros advogados, esta obra magnífica do professor Paulo Queiroz. Ele é da área jurídica, é um promotor, ele é um sábio intérprete da lei penal. Então, só repetindo, que o ilustre prefaciador, juiz Fernando da Costa Tourinho Filho,
diz no livro Direito Processual Penal, do professor Paulo Queiroz, sobre a legitimidade do Ministério Público como titular da ação. Olha que coisa rica. O professor Paulo, ele trata com muito esmero, com muita propriedade, o papel fundamental do Ministério Público. Está lá na Constituição, artigo 129, artigo 130, lá o Constituinte originário delegou ao Ministério Público todas as competências legais e institucionais, não é isso? Mas, para a gente entrar agora propriamente na matéria, no que tange a disciplina de Direito Processual Penal, eu vou trazer aqui um conceito. Claro que não existe um conceito fechado de juristas, de atores, não. Eu vou citar apenas um conceito trazido pelo professor penalista José Frederico Marques, onde ele conceitua o direito processual penal como sendo um conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da política judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Olha que riqueza de conceito. Se eu fosse dissecar cada palavra verbalizada pelo nosso ilustre professor penalista, José Frederico Marques, eu daria uma outra aula. Ele falou aqui que são princípios. Nós já estudamos nas outras aulas anteriores o que são princípios. Ele falou que são normas que regulam a aplicação jurisdicional. O que é jurisdicional? É a justiça, é a sua competência, é o seu limite contíguo de cada juiz, de cada vara, de cada tribunal e assim sucessivamente. Ele falou também das atividades persecutórias da polícia judiciária. Olha que legal. O que é a polícia judiciária? Nós temos a Constituição, o artigo 144, agora pacificado. Existe lá vários tipos de polícia, mas eu vou falar aqui da polícia judiciária. O que é a polícia judiciária? É a polícia da União. O que é a polícia da União? É a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Então é muito importante o nosso aluno, a nossa aluna saber a diferenciação de cada polícia. Nós temos a polícia penal, nós temos a polícia civil, nós temos a polícia da União, judiciária da União. Então é muito importante que o nosso aluno ele esteja atento a essas siglas, a esses nomes, porque a prova da FGV, eu já falei, que a prova da FGV não é prova de peguinha, é uma prova de conhecimento. E eu tiro o chapéu para as provas da FGV, porque elas são didáticas, são pedagógicas, elas não vêm com peguinhas e nem surpresa para o aluno. Se o aluno estudou o AB explicado, ele vai ter condições de passar, com certeza, como eu passei, graças a Deus. Então, nós vamos encerrar trazendo a conclusão, só dizer para o nosso aluno que o direito processual penal ele tem como mote a Constituição Federal. Como nós sabemos, a Constituição Federal é o alfa e o ômega, é o começo e o fim do ordenamento jurídico. Para concluir, a expressão direito processual penal é mais ampla do que o processo penal. Nós vamos estar vendo isso nas nossas próximas aulas. Já que o processo é um procedimento. Olha a diferença. O processo é um procedimento realizado em contraditório, inquérito policial, etc, etc. Razão pela qual este não compreende os atos de investigação que o precedem. Isso é muito importante. É a fase pré-processual. O que é fase pré-processual? É a fase que ainda não tem uma ação penal. Isso. Ainda não existe entre as partes autor e réu. É uma fase pré-processual. Então, propriamente dito, mas que são também regulados
pelo direito processual penal. Apesar disso, é comum o uso dos termos processo penal e direito processual penal como sinônimos. Então, eu queria muito agradecer aos nossos queridos acompanhantes, os nossos alunos, as nossas alunas, e todo o segmento jurídico que nos honram com a sua presença. E a próxima aula será Direito Penal Militar. Até lá!